Olá, meu querido, minha querida, que a paz do Senhor seja com você, que a graça de Cristo seja contigo, que o amor de Deus esteja no teu coração. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa série bíblica, Este Extraordinário Apóstolo Paulo. Durante toda esta semana nós vamos mergulhar na vida, nós vamos mergulhar no ministério, nós vamos mergulhar na missão, nós vamos mergulhar na personalidade de um dos maiores e mais conhecidos personagens bíblicos, sobretudo do Novo Testamento, que é o apóstolo Paulo, também conhecido como Saulo de Tarso, ou Paulo de Tarso. Nós vamos estudar um pouquinho sobre a vida deste homem, admirável apóstolo, que fez uma diferença absurda na pregação do Evangelho. Na verdade, o apóstolo Paulo, depois de Cristo, obviamente, foi o maior missionário do mundo. Ou melhor, eu vou mudar o nome da série. Me permitam mudar o nome da série. O título dessa série é O Maior Missionário do Mundo. Durante estes dias, durante esta semana, nós vamos estudar, mergulhar na vida do apóstolo Paulo, ou São Paulo, como alguns o chamam. Um homem de valor, um homem de princípios, um homem de coração sincero, um homem extremamente inteligente. Paulo era tão inteligente, tão culto, que o apóstolo Pedro, o discípulo Pedro, uma vez escreveu que muitas coisas que Paulo escrevia, ele não entendia. Na verdade, Paulo era um erudito, era um homem estudado, um homem culto, e foi um homem usado por Deus, poderosamente usado por Deus. Inclusive, lá no livro de Atos, nós lemos que quem escreveu o livro de Atos foi o apóstolo. O apóstolo não, apóstolo também, né? O apóstolo Lucas. Lucas não era discípulo de Cristo. Assim como Paulo, Lucas se tornou apóstolo depois que Cristo morreu e ressuscitou. E Lucas, escrevendo sobre Paulo no livro de Atos, Lucas diz que através ou pelas mãos de Paulo, Deus realizava milagres extraordinários. Louvado seja Deus, que coisa linda, né? Expressão fascinante. Este admirável apóstolo Paulo, o maior missionário do mundo depois de Jesus. Paulo, ele tinha dupla cidadania. O que é isso, pastor? Paulo era um cidadão romano, italiano, né, da Itália. E Paulo também, ele era judeu. Ele era judeu. A expressão Saulo, o nome Saulo, vem do seu nome judaico, Shaul, o Saulo. E o Paulo vem do nome em romano, né, do nome italiano. Na verdade, algumas pessoas pensam que Deus mudou o nome de Paulo, ou de Saulo, né? Não, Deus não mudou o nome. A verdade é que Paulo, de fato, tinha dois nomes, era chamado de duas formas, Saulo ou Paulo. Mas é bem verdade que de um momento em diante ele somente foi chamado de Paulo. Como eu falei agora há pouco, Paulo não fazia parte, dos 12 discípulos. Algumas pessoas acham que Paulo era um dos 12. Paulo não era. Poderia ter se tornado, mas não se tornou. Porque com a morte de Judas, com o suicídio de Judas, ficaram apenas 11 discípulos. E aí, então os discípulos resolveram escolher um 12º, né, para o lugar de Judas. E aí decidiram lançar sortes para saber quem seria o novo discípulo. Paulo achava que ele seria o novo discípulo, mas lançaram sorte e Matias foi escolhido o novo discípulo no lugar de Judas. Mas se você for pôr na balança, se você for pesar, se você for analisar friamente, racionalmente, o trabalho, o ministério que Paulo exerceu foi assim impressionante. Até hoje as palavras, nós vamos meditar sobre isso, os escritos de Paulo, os pensamentos de Paulo, foram algo assim, foram pensamentos, foram ações incríveis. Deus de fato fez milagres extraordinários através da mão do apóstolo Paulo.
Mas nem tudo, nem sempre foi assim não, viu? Paulo, ele é judeu, ele é estudioso da Bíblia. Paulo era um homem, assim, temente a Deus, muito temente a Deus. Mas acontece que Paulo não era cristão, porque os judeus, depois de Cristo, os judeus se dividiram em dois grupos, né? Os judeus, de fato, e os cristãos, que eram judeus, mas por acreditar em Cristo, em seu ministério, se tornaram cristãos. Paulo não era um cristão, mas Paulo era um homem temente a Deus. Paulo acreditava em Deus. E Paulo também começou a perseguir os cristãos. A nova religião que surgiu, né, dos seguidores de Cristo, que muitos judeus pensavam, a maioria pensava que Paulo não era, que Jesus era um farsante, era um mentiroso. E então os judeus começaram a perseguir os cristãos, e Paulo estava entre estes perseguidores. Tanto é que Estevão, o diácono Estevão, o primeiro Marte, pastor, o que é um Marte? É uma pessoa que morre em nome de uma causa, de uma pessoa, e Estevão defendia o cristianismo, defendia os ensinos de Cristo, o pensamento de Cristo, ele defendia o cristianismo. E por isso Estevão foi apedrejado. Estevão morreu a pedradas. E é interessante notar que nesta morte, enquanto Estevão estava morrendo, Paulo estava ali. A Bíblia não diz se Paulo atirou alguma pedra em Estevão, mas a Bíblia diz que Paulo concordava, que Paulo motivava, que Paulo incentivava a morte de Estevão, porque achava que Estevão era um herege por seguir um homem que chamava-se Jesus Cristo. Então Paulo foi ao comando ali na sinagoga dos judeus e pediu que desse autorização para ele perseguir os cristãos, para ele prender os cristãos, porque os cristãos estavam deturpando a palavra, segundo eles, os cristãos estavam sujando, manchando o judaísmo. E Paulo recebeu esta ordem para perseguir, para prender os cristãos, os discípulos de Cristo. E então Paulo recebeu uma ordem, foi para Damasco. Para em Damasco, Paulo prender e perseguir os cristãos. Só que tem um detalhe. Deus tinha um plano para Paulo. Deus tinha um plano para a vida daquele homem que perseguia os cristãos, mas tinha um coração sincero. Perseguia os cristãos, mas acreditava em Deus. E no caminho para Damasco, Paulo teve uma virada, uma mudança de vida extraordinária. No caminho para Damasco, Paulo se encontrou com Jesus. Paulo foi ofuscado, e aquela luz que Paulo viu no caminho de Damasco, aquela luz cegou o apóstolo Paulo, e ele então, assustado, ouviu a voz de Jesus dizer: Paulo, Paulo, o Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Paulo perguntou: quem é que fala comigo? Quem é o Senhor? E Jesus disse: eu sou Jesus, a quem você me persegue. Paulo se converteu. Paulo recebeu o chamado de Cristo e Paulo tornou-se dali para frente um cristão. Um dos maiores cristãos que este mundo já viu. Repito o nome da série: o maior missionário do mundo. E Paulo então continuou seu caminho para Damasco, mas agora não mais para perseguir, não mais para prender os cristãos, mas para se tornar um deles. É interessante notar que deste encontro que Paulo teve com Cristo, Paulo ficou cego com a luz que ofuscou a glória de Cristo, ofuscou os olhos de Paulo, e ele ficou cego. Mas foi lá em Damasco que ele encontrou a solução para esta cegueira, porque Deus levantou um homem ali, um homem com medo, viu? Para livrar Paulo dessa cegueira. E é sobre este homem, é sobre esta cegueira, é sobre esta conversão que nós vamos conversar um pouquinho mais no episódio de amanhã. Mas uma lição nós precisamos tirar desta história que nós
aprendemos ou estudamos ou lembramos hoje de que, por pior que seja a pessoa, se ela for uma pessoa sincera, de coração sincero, Jesus Cristo transforma o coração. Que de perseguidor pode passar a ser perseguido. Não existe coração neste mundo que Deus não possa transformar. Se aquele coração for sincero, se aquela pessoa for sincera, acredite, o Espírito Santo pode transformar o coração. E em um momento, em um segundo, Deus pode transformar a nossa vida. Em um segundo, Deus pode mudar o rumo da nossa história. Que esta série seja uma bênção para a tua vida e que nesta série nós aprendamos muito com os exemplos do apóstolo Paulo, com os exemplos do maior missionário do mundo e que eu e você também sejamos instrumentos poderosos nas mãos do Senhor. Querido Deus e bondoso Pai, obrigado pelos exemplos, pela história do apóstolo Paulo, pela conversão deste homem, meu Deus, sincero, que o Senhor transformou para que se tornasse um instrumento poderoso em tuas santas mãos. Nos ajuda, Senhor, para que nós possamos seguir o exemplo do apóstolo Paulo e assim como o apóstolo, meu Deus, nós não mais vivamos, mas que Cristo Jesus viva em cada um de nós, em nome de Jesus. Se você ainda não se inscreveu neste canal, se inscreve, viu? Porque este canal existe para ser um canal de bênçãos, um canal de paz, um canal de luz para a tua vida. Se inscreve, você não paga nada e compartilhe. Compartilhe este episódio, compartilhe esta série. Acredite, vai ser bênção para a tua vida e para aqueles que ouvirem, para aqueles que receberem esta unção. Até amanhã.